Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula será a correção das atividades que eu deixei da aula anterior para a gente encerrar o capítulo, tá bem? Lembrando que neste capítulo nós estudamos sobre três povos, os hebreus, os fenícios e os persas. Na página 109, gente, tem um texto para ser lido. Esse texto está falando sobre o desenvolvimento da escrita, sobre o surgimento da escrita, né? E sobre a importância da escrita na história da humanidade. Número 1. Identifique a diferença entre o sistema de escrita pictográfico e o sistema ideográfico. No sistema pictográfico, o significado da escrita deriva diretamente da figura. Cada figura representa uma palavra, representa um pensamento. Já no sistema ideográfico, existe um símbolo para representar cada coisa, como na escrita chinesa. Lembrando que o sistema pictográfico foi um sistema desenvolvido pelos egípcios, tá, gente? Foi um sistema desenvolvido também na escrita cuneiforme. Esse sistema, esse primeiro sistema de escrita, ele foi sendo aperfeiçoado. Quais mudanças ocorreram com a criação do alfabeto? Ele simplificou ou complicou a comunicação entre as pessoas? O alfabeto passou a representar não a coisa em si, mas o som. Para o alfabeto, ele começou a ter vários significados, né? A não representar somente um objeto, uma coisa, mas através do alfabeto pode representar várias outras coisas. Ele é o resultado da decomposição do som das palavras em sílabas ou em fonemas, o som das letras. Dessa forma, ele simplificou a comunicação entre as pessoas, uma vez que conseguimos ler qualquer palavra, desde que conheçamos aproximadamente 2 ou 3 dezenas de símbolos. Então, através do alfabeto, fica mais fácil fazer a interpretação da informação, ter o entendimento da informação, de qualquer informação que a gente leia, né? 3. Qual é a origem do alfabeto que usamos no Brasil? De que forma o alfabeto latino se relaciona com o alfabeto fenício? O alfabeto usado no Brasil tem origem latina e descende do grego. Lembra, gente, o primeiro alfabeto a ser desenvolvido foi pelos fenícios. Os fenícios eram exímios comerciantes e navegadores. Então, eles precisavam registrar seus estoques, registrar seu comércio. Então, eles desenvolveram este alfabeto de apenas 22 letras. O grego, gente, o alfabeto grego, ele vai ser derivado do fenício, que vai aprimorar o alfabeto fenício. O alfabeto fenício ele tinha apenas 22 letras e era muito mais simples do que as escritas cuneiforme e hieróglifa. Cuneiforme é a escrita suméria, né? E hieróglifica é a escrita egípcia, a escrita sagrada dos egípcios antigos, né? 4. Na sua opinião, a escrita e o conhecimento das diversas formas de comunicação pelos estudiosos são importantes para a história da humanidade? Por quê? Precisamos, gente, reconhecer, né, a importância da escrita e da comunicação para o estudo da história dos diferentes povos. Mas a gente tem que lembrar que não é só o escrito, né, a história escrita que tem validade para o historiador. Vários outros documentos, artefatos, né, roupas, objetos, utensílios, também servem de base para o estudo da história. Então, existem vários povos que não tiveram escrita, mas que tiveram a sua história, deixaram a sua história. E essa história ela ficou marcada pelas pinturas rupestres também, né? Página 115. Qual é a origem geográfica dos povos estudados neste capítulo? Origem geográfica é a posição deles, é de onde eles vieram, tá? Os hebreus e fenícios pertencem aos povos semitas, originários da Península Arábica. Já os persas são indo-europeus, originários das proximidades do Mar Negro e do Mar Cáspio. Que povos atuais descendem dos semitas? São os judeus e os árabes.
Cite a principal característica da religião dos hebreus e descreva o que foi o êxodo para esse povo. A principal característica, gente, é o monoteísmo. Lembra que os hebreus, inicialmente, eles eram politeístas, posteriormente, eles vão passar a adorar apenas um Deus, né, que é Jeová. O êxodo, gente, êxodo é migração, é saída, é mudança, né? Ele vai representar a fuga dos hebreus do Egito, quando os hebreus eles são liderados por Moisés e eles saem do Egito em direção à Palestina. E Moisés vai ser considerado o emissário do Senhor, né? Complete o quadro abaixo. O quadro, gente, tem Era dos Patriarcas, Era dos Juízes e Era dos Reis. E está pedindo a característica de cada uma dessas eras. Na Era dos Patriarcas, nós sabemos que era quando as tribos elas eram lideradas por um patriarca. O patriarca é aquela pessoa mais velha, né, mais experiente e que assumia a liderança dessas tribos. Os hebreus migram para o Egito nessa época, onde eles são escravizados. E sob a liderança de Moisés, eles retornam a Canaã. Lembrando, Canaã é Palestina, tá? É neste período, né, durante esses 40 anos, conforme relato bíblico, que Moisés vai receber a tábua com os 10 mandamentos. A Era dos Juízes. Quando os hebreus saem do Egito, retornam à Palestina, eles vão enfrentar vários conflitos com os povos vizinhos. Então, diante desses conflitos, os chefes militares eles vão se sobressair e eles vão assumir o poder político, eles vão se tornar os juízes. A Era dos Reis é quando o poder ele vai centralizar. Lembrem-se que na Era dos Patriarcas formou-se as 12 tribos. Então, na Era dos Reis, essas 12 tribos, elas vão se organizar em torno de apenas um rei, que o primeiro rei a ser nomeado será Saul. Então, gente, quando nomeia Saul como rei, vai formar o reino de Israel. Então, este período vai haver a centralização do poder político, vai haver a reconquista de Canaã e a expansão do reino hebreu, do reino de Israel. Várias obras vão ser construídas, vai haver a cobrança de impostos e, posteriormente, o reino de Israel ele vai se fragmentar em dois, Israel e Judá. 5. Quais eram as principais atividades dos fenícios? Qual é a importância dessas atividades para os povos da antiguidade? Os fenícios, eles eram navegantes, né? E eles se dedicaram ao comércio. Os fenícios, gente, eles moravam, né? Eles viviam em uma região muito hostil, né? Hostil, muito árida, muito seca, montanhosa, que não permitia o desenvolvimento da agricultura, nem a criação de animais, o pastoreio que era comum naquelas regiões, né? Essas atividades elas eram importantes porque permitiam as trocas comerciais e a comunicação entre as diversas civilizações mediterrâneas, inclusive a comunicação com os egípcios também. 6. Sob a liderança de Ciro, o Grande, os persas se expandiram pela Ásia, conquistando um dos maiores impérios da antiguidade. Dos povos que você estudou até aqui, quais foram dominados pelos persas? Todos. De todos os povos que a gente estudou até aqui, todos foram dominados pelos persas. Os egípcios, os babilônicos, os assírios, os hebreus e os fenícios. 7. Cite 3 medidas adotadas por Dario I para centralizar o poder e melhorar a administração do Império Persa. Lembra, durante o reinado de Dario I, durante o reinado de Ciro, né, o Império Persa já sofreu grande expansão, já cresceu muito. E esse império ele vai continuar crescendo, vai continuar se expandindo. Durante o reinado de Dario I, ele vai adotar algumas medidas para intensificar o controle sobre o império e melhorar a administração. Quais são essas medidas? Vai dividir o império em províncias, que são as sátrapas, vai fazer a construção de uma estrada real que vai ligar todas essas províncias e vai adotar uma moeda.
o dárico. A criação dessa moeda vai ser para intensificar o comércio. E eles também, gente, vão desenvolver um sistema eficiente de comunicação, de troca de mensagens, para enviar e receber mensagens. Foi durante esse reinado de Dario I, essa expansão, né, territorial, é que o Império Persa vai entrar em declínio, quando entra em atrito com o Império Romano, lá na Ásia Menor, né, antiga Anatólia. Complete o quadro comparativo abaixo com as informações pedidas. O quadro são os 3 povos que nós estudamos, hebreus, fenícios e persas, pedindo governo, sociedade, economia e religião. Vamos ver os hebreus. Os hebreus nós tivemos era dos patriarcas, era dos juízes, era dos reis, a diáspora judaica, né, quando Jerusalém é devastada pelo Império Romano, e posteriormente o retorno à Palestina e a criação do Estado de Israel pela ONU em 1948. A sociedade base, nós tínhamos os camponeses, pastores e escravos. Na camada intermediária, burocratas e comerciantes. No topo, nós vamos ter proprietários de terra, sacerdotes e família real. A economia, a agricultura e o pastoreio, né? A religião monoteísta, livros Antigo Testamento, que é a Torá, e o Talmud. O Talmud, gente, são textos religiosos, tá? Os fenícios. Alternância política de cidades-estados. Como assim alternância política? Os fenícios, eles não tinham um império centralizado. Eles não tinham um rei que comandava a Fenícia. As cidades-estados, elas exerciam importantes papéis, com destaque para Biblos, para Sidon e para Tiro, né? Então, houve uma alternância na importância dessas cidades. Base, camadas populares, a sociedade, né? Na base, camadas populares, trabalhadores livres do campo e escravos, e no topo, comerciantes, armadores e líderes políticos. Economia, navegação, comércio, agricultura e artesanato. A religião politeísta, eles cultuavam vários deuses, e esses deuses eles eram relacionados às forças da natureza. Os persas, inicialmente houve a migração, né? E 2 povos se instalaram nesta região, os medos ao norte e os persas ao sul. Esses 2 povos foram dominados pelos assírios e os medos conseguiram a sua independência em relação aos assírios. Então, os medos, eles não exerceram uma hegemonia nessa região, ou seja, eles não exerceram o controle sobre essa região. Posteriormente, sobre a liderança de Ciro, vai haver a unificação desses 2 povos e a expansão do território. Então, nós vamos ter a união entre medos e persas por Ciro o Grande. Depois de Ciro o Grande, nós vamos ter Câmbises e Dario I. Depois nós vamos ter as guerras médicas, né, que foi o conflito entre os persas e os romanos, e o domínio romano. A sociedade, na base nós vamos ter os camponeses e escravizados, no topo burocratas, sacerdotes e o imperador. A economia dos persas era a agricultura e o comércio. A religião dualista, o que quer dizer isso? A elite acreditava num Deus do bem e num Deus do mal. Ou seja, uma religião dualista. Já a classe mais pobre, a classe popular, né, era politeísta, acreditava em vários deuses. 9. Reúna-se com um colega, leiam o texto abaixo e responda as questões. Não precisava ter sido feito com colega, tá bom? A qual dos povos estudados neste capítulo o texto se refere? Como você chegou a essa conclusão? O texto se refere aos persas. A conclusão se dá porque o texto cita o deus Ahura Mazda, cultuado por eles, e o rei Dario, um dos governantes dos persas. B. O que significa a frase? O rei é absoluto. O rei é que comanda tudo. O rei é que tem o poder absoluto.
É um poder sem limites, irrestrito, ou seja, superior a todos os outros poderes. De acordo com o texto, qual é a origem do poder real? De acordo com o texto, a origem do poder real é no deus Ahura Mazda, né? O poder do rei é atribuído pelo deus Ahura Mazda. 10. Masada tornou-se uma fortaleza entre os anos 150 a.C. e 76 a.C. No seu governo, Herodes reforçou a estrutura defensiva da construção. Em revistas, livros e sites, pesquise. Masada, gente, é essa estrutura aqui, estão vendo? Está lá no início do capítulo de vocês. A fortaleza de Masada, na região da antiga Judeia, a sudeste de Israel. Está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre essa fortaleza. Quem foi Herodes e por que ele reforçou a fortaleza de Masada? Geralmente, quando se cria uma fortaleza, é para proteger, para fazer a proteção do seu território contra invasores. Herodes nasceu em Jericó, na Judeia, em 73 a.C. Era filho de Antipas, que recebeu a cidadania romana por ter colaborado com Pompeu. Foi nomeado rei da Judeia pelo Senado romano em 37 a.C. e governou sobre a região até a sua morte em 4 a.C. Herodes, ele foi um governo extremamente violento, tá, gente? Ele foi um governo impotente, né? Que fez várias conquistas. Quais eram as características da fortaleza de Masada? Isso aí é uma pesquisa que vocês precisavam ter feito. Eu trouxe aqui um resumo dessa pesquisa, tá? Masada era uma fortaleza localizada no alto de um planalto escarpado, perto do Mar Morto, protegida pelo terreno acidentado e por penhascos íngremes. É um local de difícil acesso e cercado por desertos. A fortaleza conta com dupla muralha de pedra, com 140 metros de extensão e aproximadamente 6 metros de altura. Entre as duas muralhas há um espaço de 4 metros, ocupado por alojamentos para as tropas, né, os guardas que fazem a vigia, e compartimentos para guardar armas. Tinha 4 portões e várias torres. Em seu interior, há um palácio luxuoso e espaçoso, construído para abrigar confortavelmente Herodes. A fortaleza ainda contava com plantações de hortaliças e grãos, grandes armazéns para azeite, vinho, frutas e farinha e com cisternas para assegurar o abastecimento de água. Finalizamos, gente, esse capítulo, né, sobre esses 3 povos. Na próxima aula nós vamos iniciar um novo capítulo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.